Eu fico aqui nos bastidores só dançando com a musiquinha. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tony, meu amigo querido. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todo mundo. Estamos aí. E hoje é quinta-feira, dia de Evangelho Terapia, dia da gente se reunir aqui para esse bate-papo que passa voando. Então sejam todos bem-vindos. Eu e Tony damos as boas-vindas em nome da Casa Espírita Suave Caminho. Hoje é um dia especial, eu acho, porque hoje nós vamos iniciar o capítulo 5, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o nosso verdadeiro puxão de orelhas. Olha só quem já está aqui com a gente, Ana Cravo, querendo ponto positivo e já ganhando ponto positivo com tia Gleice e tio Tony. Gente, a gente agradece a companhia de vocês, é muito, muito bom poder contar com vocês. Lembrando que a gente precisa que vocês nos ajudem nessa leitura, nos ajudem nesses comentários, participem com a gente, para que a gente possa tirar o melhor proveito. E para aproveitar, né, o tempo de hoje, que nós vamos aí estudar o capítulo 5, do item 1 a 3, vamos antes começar a nossa tarde com uma leitura, com uma prece que tio Tony faz para gente. Vou fazer o nosso livrinho Convivência, né, de Emmanuel por Chico Xavier. E aí, por acaso, caiu uma lição, por acaso, da nossa forma de enxergar, né? Caiu aqui uma mensagem que é totalmente de acordo com o capítulo, né? Bem-aventurados aflitos. Os que não esperaram. Não é difícil encontrar entre os nossos irmãos do mundo aqueles que, embora sofredores, não se catalogam entre os bem-aventurados aos quais Jesus se referiu. São companheiros que se voltam contra os obstáculos suscetíveis de ofertar-lhes a precisa oportunidade de ascensão às mais altas experiências. Muitos deles se acolhem à rebeldia sistemática, contraindo débitos que os afetam de imediato. No plano espiritual, vemo-los frequentemente. São amigos padecentes que, em verdade, passaram pelo crivo do sofrimento, entrando, porém, nas perturbações decorrentes da deserção dos deveres que lhes cabiam cumprir. São irmãos que conheciam o valor dos entraves que poderiam transpor a benefício de si mesmos e acabaram situados nas sombras da delinquência. São colaboradores das boas obras que as desfiguraram, estabelecendo dificuldades para si próprios pela ignorância para com os outros. São companheiros que articularam problemas e desafios para aqueles que lhes hipotecavam confiança e carinho, e deles se afastaram deliberadamente, procurando escapar às responsabilidades que eles mesmos escolheram para observar e viver. São todos aqueles outros irmãos que preferiram o desespero diante das provações de que necessitavam para o próprio burilamento e se enveredaram conscientemente através dos reveladouros da inconformação e da indisciplina para as alucinações da angústia e do suicídio. Realmente, afirmou-nos Jesus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Entretanto, que ele mesmo, Jesus, nosso divino Mestre e Senhor, se compadeça de todos os nossos companheiros que conheciam semelhante promessa e não quiseram esperar. Sabemos todos que a infinita bondade de Jesus, que nos sustentou ontem, nos sustentará igualmente hoje, e dentro de semelhante convicção, manteremos a certeza de que com Deus venceremos. Linda mensagem. Então vamos aqui mais uma vez elevar os nossos pensamentos para alcançar as esferas de luz, as esferas de paz, as esferas daqueles espíritos bondosos e iluminados que nos acompanham e trabalham para o nosso bem e para o nosso conforto. Vamos agradecer a nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão, nosso guia e nosso exemplo. A todos esses amigos espirituais que trabalham incessantemente por nós,
aos protetores da Casa Espírita Suave Caminho, que neste momento já postos, iniciam a sua tarefa de nos atender, nos evangelizar, nos tratar, nos observar e nos proteger. Aos nossos anjos da guarda, que estão sempre conosco, lutando para o nosso crescimento e aperfeiçoamento moral. Que tenhamos uma tarde iluminada, que tenhamos a presença dos bons espíritos em nossos pensamentos e nossos corações, visitando as nossas casas. E aqueles que tiverem que ser atendidos pela equipe médica, que possam estar também vibrando no bem, vibrando com os enfermeiros e os médicos do espaço. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde para vocês que chegaram depois, sejam bem-vindos. Olha quem já está aqui com a gente, Tiago ganhando ponto positivo também. Kátia, minha linda, sempre presente. Kátia Monteiro, desejando paz e luz para gente, para você também, minha linda. Olha que presença linda, Vera Vicente, amiga linda do coração, seja bem-vinda. Vânia Silva, boa tarde, coração para você também. Pessoal, lembrando que a gente, quem chegou também, Cadu, ganhando ponto positivo, mas essa turma do ESG tá muito aplicada, gente. Lembrando que a gente fica muito feliz de ter a companhia de vocês, mas a gente realmente só sabe que vocês estão aí quando vocês dão um oi, uma boa tarde aqui. Então, não deixem de falar com a gente. Participem. Esse estudo de hoje é um estudo, aliás, das próximas semanas, isso aqui deve durar uns 2 meses de estudo, eu acho. Muita porque coisa. Esse capítulo, ele é muito rico, ele é o evangelho inteiro, né? É consolo, é esclarecimento, é puxão de orelhas, mas esse capítulo especificamente, ele tem um peso para quem ainda tem qualquer vacilo na sua fé, porque ele nos diz, né, o porquê das nossas aflições, e diz que bem-aventurados os aflitos, né? E aí a gente vai entender um pouquinho do porquê que nós somos bem-aventurados quando nós passamos pelas nossas aflições. E lembrando que não é qualquer forma de passar pelas aflições, não. A gente precisa saber passar pelas aflições. Então, vamos lá começar o estudo e os comentários contando com a ajuda de vocês. Então, só para dar as boas-vindas, Marina. Vânia Trindade chegou para participar com a gente também. Dalva também já aqui com a gente. Então, vamos lá. Contamos com a ajuda de vocês. Partiu começar o estudo. E também, Gleice, é uma questão que é muito importante a gente sempre relembrar. Bem-aventurados os aflitos, maior capítulo do Evangelho, e a gente tem muita dificuldade de aceitar isso e até de compreender, né? Nosso orgulho, ou sei lá o que é, a nossa decepção, nosso egoísmo, alguma coisa atrapalha a nossa compreensão com relação à necessidade das aflições. Jesus falou, né? No mundo tereis aflição. Então, todos os espíritos de luz, nenhum deles disse que naquele momento, imediatamente, seríamos felizes, né? A proposta de felicidade é para o futuro. É sempre para o futuro, é para o amanhã. Só que quando a gente está passando pelas dificuldades que fazem parte, né, dessa nossa trajetória, todos nós, e é sempre bom lembrar algumas dores muito fortes, outros algumas dores mais suaves, e que tudo isso faz parte de um processo. Eu não canso de lembrar isso, porque às vezes tem alguém que ainda não ouviu a gente falar, né, Gleice? Toda quinta-feira a gente fala isso. Não é que seja bom sentir dor, não é que seja bom passar por dificuldades ou ter sofrimentos, mas é bom a gente lembrar que tudo isso está dentro das leis de Deus e que a única forma da gente evoluir, a gente crescer, o que é a proposta de Deus é a nossa evolução, né? E não a nossa acomodação.
Então, quando nós estamos acomodados, quando está tudo muito bem, a gente não anda para frente. E quando nós estamos passando pelas dificuldades, a gente busca a espiritualidade, a gente busca resolver o problema, né? A gente ou é solidário com quem está sofrendo, ou a gente recebe solidariedade, e é aí que a gente cresce. Então, por isso que é necessário. E também é muito confundido com aquela coisa assim, espírita gosta da dor, né? Gosta do sofrimento. E não tem nada a ver, né? Na realidade, assim, é aceitar que nós vamos passar por isso. Aceitar, olha, você vai ter gripe. E gripe é assim, dá febre, dá dor no corpo, dá não sei o que lá, o que você tem que fazer? Você tem que descansar, se alimentar, repousar. É isso, né? Vai acontecer, vai ter e vai passar. E o Evangelho nos dá, né, como é que a gente tem que passar. Se passa com rebeldia, que nem na mensagem. Se a gente ficar lutando contra aquilo, não é o que vai resolver, né? Então, assim, dando essa introdução aí, a gente começa ali, que é do capítulo 5, né? Então, vamos lá. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está em São Mateus, capítulo 5, 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Isso está também em São Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. E aí a pessoa fica confusa, né, Gleice? Meu Deus, o que isso está querendo dizer? Se eu não posso ficar feliz, porque senão vou ser castigado, então só porque eu não estou passando dinheiro, fome. Vou ser castigado. Sabe, eu não posso ser rico, o que tem de errado? E aí a cabeça da pessoa dá um nó, porque a nossa cabeça ela está sempre no presente, né? No que a gente está enxergando, principalmente no que a gente está enxergando à nossa volta. Mas, pô, irmão, eu sou uma pessoa boa, só porque eu não estou passando fome, eu vou ter que passar fome? Aí fica a ideia do castigo, né, Gleice? Você não merece ter essa situação melhorzinha, você não merece não sofrer, você tem que passar fome. Essa confusão ela é muito grande, né? E aí a gente começa aqui a interpretação desses textos, né, Gleice? Na verdade, a gente fica assim, olha, no fundo, se alguém tivesse me perguntado, eu preferia ter sido criado um anjo, né? Assim, ó, se tivesse já me ter criado com as asinhas, eu já tava mais feliz. Mas tá bom, tô entendendo que eu tenho que trilhar essa caminhada, como a gente estudou no capítulo passado, passo a passo, eu tenho que conquistar a minha perfeição com os meus próprios méritos. Tá, eu entendi. Mas assim, me conta aí, não dá para ser tudo assim na mordomia, no conforto, né? Não dá para ser com provas leves. A gente tem dificuldade de compreender a necessidade dessas aflições. E pior ainda é entender que passar por aflições é o que vai nos garantir o reino dos céus. Dá nó na cabeça. Dá nó. Não, né? Tá. Bora é confuso se a gente não lembrar o seguinte. Aí vamos lá, doutrina espírita, né? Estamos no mundo de expiações e provas, né? Expiações, passar por sofrimentos que provavelmente causamos a outras pessoas, e é uma forma da gente saber o que aquela outra pessoa e não fazer de novo. Vou usar uma linguagem bem simples, né? A gente precisa sentir o que as outras pessoas sentiram. E isso é uma forma muito simples de dar aí uma introdução, né? E também a questão das provas. Combinamos uma reencarnação. Reencarnações são quase sempre combinadas ali, a gente organiza ali com os nossos amigos espirituais, lá na espiritualidade, e aí a gente programa
algumas dificuldades que a gente vai passar, que a gente vai combinar. Sabe você que é pobre, bem pobre, pobre de maré de si? Então, você combinou, tá? Né? A maioria das vezes, vamos tirar as exceções, vamos falar assim no geral, você combinou, sabe? Sabe aquele defeito físico, alguma coisa assim? Você combinou. Sabe aquele pai, aquela mãe que tem uma dificuldade ali, um negócio esquisito? Você combinou. Tudo isso por quê? Quando nós programamos a nossa reencarnação, ela vem programada para aquilo que a gente precisa para evoluir. E a gente começou ali a leitura fazendo bem-aventurados os que sofrem, né? Os que sentem fome, né? Então, por quê? Porque nós já estamos passando numa etapa com todas as ferramentas para o nosso crescimento. Porque quando nós estamos numa encarnação mais tranquila e mais suave, corre o risco, tá, gente? Não é uma regra, não. Corre o risco da gente ser mais preguiçoso, corre o risco da gente ser mais egoísta, corre o risco da gente ter mais preconceito com as pessoas que não têm a facilidade que a gente tem. Então, nós corremos tantos riscos, né, da vaidade, da avareza, por ter facilidades econômicas, por ter beleza, por ter riqueza, essas coisas. Então, são riscos que, assim, olha, a gente já está desfrutando, né? A gente já está desfrutando. Como é que é? Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Já estamos recebendo ali a consolação. Já viemos numa encarnação mais tranquila, só que é bem mais arriscada da gente pegar e estragar ali alguma coisa, né? E quando a gente já está passando pelo perrengue, se souber passar, né? E aí a gente já fica com mais facilidade de ganhar um passo adiante na nossa evolução, no nosso progresso, né, Grace? Vamos ler? Vamos ler. E aí a gente lê aqui, né, Justiça das Aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma verem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde... Melhor parar e a gente comenta. Falar daqui? O texto é tão rico de informação, né? Então, quer comentar? Pode comentar. Pode falar. Eu vou atrás. Então, é muito interessante, né? Porque quando a gente para estudar os ensinamentos de Jesus, realmente a gente tem que partir de um ponto de aceitar ou não a ideia da vida futura. Porque senão, tudo que ele fala não faz sentido se não houver essa vida futura, se a gente não tiver este olhar de uma compensação por tudo aquilo que a gente passa nesse momento. E mesmo com essa certeza de uma vida futura, ou mesmo com essa certeza da continuidade da vida, ainda assim é muito complicado para a gente entender a necessidade de sofrer para ser feliz, né? Não faz sentido. Por que eu tenho que sofrer para ser feliz? E é interessante como o Evangelho segundo o Espiritismo foi devidamente estruturado, organizado. Esse capítulo, que vai nos falar do porquê das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, das vicissitudes pelas quais a gente passa na vida, veio depois do capítulo que abriu a nossa mente para esclarecer sobre a doutrina da reencarnação.
Porque a gente não conseguiria entender tudo isso se a gente já não tivesse absolvido a ideia de que somos espíritos a caminho da perfeição. E que para alcançar essa perfeição, nós vamos passar por inúmeras existências onde, em cada uma, nós vamos aprender um pouco. Só que, como a gente falou muito nas últimas semanas, nós, nessa trajetória, fazemos escolhas o tempo todo. E as nossas escolhas geram consequências. E aí entra aqui o questionamento que o parágrafo nos traz, que diz assim, tá, se a gente sofre para evoluir, para alcançar a felicidade, por que não sofre todo mundo igual? Por que não passa todo mundo pelos mesmos perrengues, né? Por que uns sofrem mais do que os outros? E aí, assim, de verdade, quem nunca se fez perguntas do tipo, por que dentro da mesma família existe um saudável e um doente? Por que dentro da mesma cidade existe a opulência e a miséria? Né? Por que uns vêm com tanto e outros com tão pouco? Enfim, todas as diferenças sociais são gritantes. Mas por que um nasce tão inteligente, com tanta habilidade, com tanta facilidade para aprender as coisas, enquanto o outro é tão lento, né, no seu aprendizado, enquanto o outro, como é que um nasce com tanta elevação moral, enquanto o outro nasce tão, sei lá, tão precário, né, nos seus valores morais? Enfim. Tanta escassez, né? Toda essa diferença social, moral, econômica, tudo isso fica fácil da gente compreender a partir do capítulo que estudamos, que nos fala da reencarnação. Então, é uma doutrina, assim, que ao dedicarmos tempo para estudar, para analisar, ela nos fortalece muito no nosso na nossa compreensão. Aí diz assim, mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. Nossa, quem nunca se revoltou de ver grana, né, dinheiro na mão de alguém egoísta, avarento, que não olha para o lado, que sequer se importa com a dor do semelhante. E aí olhar para um outro personagem e ver uma pessoa sem bens materiais nenhum, mas fazendo de tudo ao seu alcance para auxiliar aqueles que têm menos do que ele. Então, a gente fica nessa angústia, não, tem alguma coisa muito mal contada, tem alguma coisa muito, que não encaixa nessa história. Então, como diz o texto, a gente ter fé no futuro pode até consolar a gente, mas ela não ameniza, né, essa nossa dificuldade de compreender essas diferenças. Por quê? Porque tudo isso que a gente vê parece não combinar com um Deus de amor, de bondade e de justiça, né? E quem nunca se perguntou, né, Gleice, assim, cobrando de Deus, de certa forma, uma resposta, assim, por que a Gleice é uma pessoa tão boa e nada dá certo na vida dela? A bichinha sofre tudo desde que ela nasceu, a vida dela é um suplício eterno. E o fulano ali, que não vale um ovo cozido, tem tudo de melhor, tudo dá certo, tudo acontece bem, né? Nunca está sozinho, sempre está bem acompanhado, nunca não sofre de solidão, não sofre de problema de dinheiro, está sempre fazendo isso, faz tudo aquilo que a gente, né, olha e acha que é muito bom. E aí as pessoas ficam perguntando. Quem nunca se perguntou, pô, por que é tão ruim para um que é uma pessoa boa, e aí morre a pessoa boa e a pessoa ruim continua, né? Por que não levou a pessoa que é ruim, né? Então, assim,
São muitas explicações que vêm da questão das reencarnações, que vêm da questão das provas e expiações, que vêm das pessoas que estão tendo, neste momento, uma reencarnação de facilidades ou com menos dificuldades. E aí a gente olha para essa pessoa como uma pessoa rica, próspera, e a pessoa não vale nada. Mas muitas vezes é o que está escrito aqui, né? Mas ai de vós ricos. Porque a pessoa não é que a pessoa seja ruim, mas quando a gente vem sem a dificuldade, no estado ainda que nós estamos evolutivo, no planeta que nós vivemos, a possibilidade da gente ser sugado pelo mundo material, pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, é muito grande. E aí é quando a gente vê a pessoa se perdendo. Como é que vai exercitar a humildade se você tem tudo fácil? Como é que você vai compreender a dificuldade do outro se tudo para você é fácil? O outro é preguiçoso, o outro que não quer, o outro que não luta, o outro que não busca. É natural isso. E uma outra coisa, Gleice, que aí existe uma... então tá bom. Então, assim, se eu passo por dificuldades, se eu sofro, se eu tenho uma mulher horrível, se eu tenho um marido horrível, se eu tenho um filho isso, se eu tenho não sei o que lá, aquilo, é porque, então, eu vou aceitar porque eu mereço, porque faz parte da reencarnação, então, eu falo assim, não é bem assim. Né? São situações diferentes. Existem as provas, existem as expiações e existem as escolhas que fizemos ainda nessa encarnação. E muitos dos sofrimentos, né, que passamos hoje, a maioria, aliás, são por conta das nossas escolhas, né? Atuais. Né? Nós escolhemos coisas erradas, pessoas erradas, hábitos errados, lugares errados, e isso, pessoas, né, à nossa volta como amigos e como amores, e aí a gente sofre, e aí depois a gente acha que tudo isso é uma prova, uma expiação. E não é. São três coisas diferentes. Ó, Cadu já ajudando a gente aqui, já participa fazendo uma pergunta, né? Podemos fazer uma ligação dessas bem-aventuranças com o bem sofrer? Podemos, Cadu. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Por quê? Porque bem-aventurados os aflitos, na verdade, aflitos somos todos nós. Acho que até isso que a gente vai ver nos próximos parágrafos. Todos nós somos aflitos, todos nós temos as nossas aflições, as nossas dificuldades. Nem por isso seremos todos bem-aventurados, tá? Por quê? Porque bem-aventurados serão aqueles que souberem sofrer, né? Que não saírem por aí resmungando, reclamando, maldizendo a Deus. Não, não adianta só sofrer. Tem que saber sofrer. Inclusive, lá para frente desse capítulo, se eu não me engano, lá pelo item 18, existe exatamente o título: Bem sofrer e mal sofrer. Por quê? Porque sofrer todo mundo sofre. Agora, quem é que sofre mal e quem é que sofre bem? Então, sim, tem tudo a ver. E a Kátia coloca para a gente. Porque estamos num mundo de provas e expiação, tem que existir a desigualdade em todos os sentidos para podermos evoluir. Não entendi se isso é uma afirmação ou se isso é uma pergunta. É uma afirmação. Então, não é que tem que, mas é natural, é condizente com o nosso estágio evolutivo. Vai chegar o tempo em que a gente não vai ter que conviver com todas essas desigualdades, elas vão diminuindo, mas isso conforme o avanço do coletivo. Então, a gente precisa colaborar para que o nosso mundo deixe de ser um mundo de provas e expiações, né? E ele só vai deixar de ser um mundo de provas e expiações a partir do melhoramento dos espíritos que nele existirem, né? Porque aí não são só os espíritos encarnados, os espíritos desencarnados do orbe também compõem a nossa categoria de mundo. Então depende de nós. E aí, eu vou ficar sentada de braços cruzados esperando o Tony melhorar o mundo em que eu vivo? Não. Eu tenho que assumir para mim a minha parcela de responsabilidade na construção desse mundo melhor. Então, o mundo de regeneração começa a partir da regeneração dos nossos corações. Só que eu sou responsável pela regeneração do meu coração, né? Então, eu posso me melhorar sem precisar ficar esperando que o Tony, que o Cadu, que a Kátia, que a Vera, que a Vânia façam a parte deles. Não, né? Eu preciso fazer
a minha parte. Você ia falar alguma coisa? Assim, em cima ali da questão ali que o Cadu colocou, né, do bem sofrer, que faz até sentido, tem um videozinho, eu não vou me lembrar tudo que a menina falou, é uma menina portadora de deficiência, aparentemente algum problema ali neurológico, e ela falando, né, que ela é uma pessoa portadora de deficiência, ela é assim, e isso ela não pode mudar. Ela sabe que ela vai ter mais dificuldades com algumas coisas do que as outras pessoas, mas ela é assim. Então, a partir do momento que ela se reconhece como uma pessoa portadora de deficiências, ela vai fazer tudo para ter uma vida próximo da vida das pessoas que não têm essa dificuldade, mas ela tem consciência. E isso né, perto do que o Cadu falou ali, um bem sofrer. Quem é que quer ter uma dificuldade física? Ninguém quer ter. Você acha que ela gosta? Ah, que legal, eu vim assim, mas a compreensão dela e a visão dela daquilo dali, porque ela pode ficar revoltada, rebelde, os pais podem ficar revoltados, né? Teve época ainda tem lugares que a criança nasce com deficiência, eles enterram, porque não pode ter, isso já aconteceu. E assim, é uma pessoa que está tendo a oportunidade, ela é uma bem-aventurada, porque depois dessa prova, ela vai sair muito melhor. Principalmente a forma que ela está encarando isso. Ela tem uma prova, ela está passando pela prova, pela dificuldade, que muitos de nós aqui teria muita dificuldade para poder passar, né, com a maturidade dela, e ela passando assim na boa, aceitando, né, que é uma dificuldade, não na boa fingindo que não tem dificuldade, porque tem muita gente que finge, né, fingir também não é superar. Ela aceita, e vai à luta com as armas que ela tem. Isso é muito legal. E a proposta é justamente essa. Exatamente. E aceitar, e compreender, e aprender esse ciclo da evolução, que a gente erra, que a gente falha, mas que a gente ganha uma nova oportunidade, que a cada novo dia é a nossa oportunidade para que a gente faça o nosso melhor possível. Enfim, compreender tudo isso faz parte do interiorizar, né? Eu interiorizo isso e eu consigo passar pelas provas de uma forma mais confiante. A prova vai ficar mais fácil? Não necessariamente, ela pode continuar difícil, mas eu ter a compreensão disso faz com que eu não ocupe o posto de vítima. Eu deixo de ser vítima, né, do destino, da sorte, e eu passo a me sentir responsável. Se eu não sei os motivos pelos quais hoje eu preciso passar por essa prova, mas eu vou, de qualquer forma, me empenhar para melhorar. Aí teve em algum momento aí que você estava falando, Tony, que ficou me vindo, eu fiquei até rindo aqui, eu fiquei pensando, nossa, vão achar que eu tô doida, né? Porque o que o Tony está falando não tá engraçado e eu tô rindo aqui. Mas é que eu fiquei lembrando, para quem acompanha os Amigos da Luz, um dos vídeos mais famosos que eles têm é o da prece. Daquele ator, eu esqueci o nome dele falando, conversando, né, fazendo a prece dele com Deus, e ele tentando assim dizer, Senhor, eu sei que o Senhor é o todo soberano, que o Senhor é o inteligência suprema, eu sei que o Senhor é a inteligência suprema, mas assim, será que não falhou um pouquinho? Olha só, olha para a minha situação, eu conheço isso aqui, dá para melhorar só um pouquinho, porque eu sei que o senhor devia estar cansado, deu uma cochilada e as coisas desligaram, mas é mais ou menos nessa linha, Fábio de Luca, a Kátia está lembrando, exatamente, Kátia. E é muito, muito, muito engraçado, porque eles têm um jeito todo descontraído de trazer conceitos da doutrina, e que é exatamente isso. Será que a gente acha que Deus se enganou? Será que a gente acha que Deus cochilou? E aí a coisa saiu... Deus errou, né, Gleice? De que Deus errou? Não é possível. Então, quando a gente entende o conceito, parece que tudo fica mais fácil. O que a gente sempre fala também é que na doutrina espírita não existe uma resposta personalizada. Nossa, será que a resposta para o que a Gleice está passando está aqui no Evangelho? Eu vou achar aqui no Livro dos Espíritos? Não, não é isso. Mas existe um conceito.
Eu pego aquele conceito e trago para a minha realidade e tento entender. Então, isso facilita muito. Deixa eu ver aqui que teve participação. Vânia está ajudando a gente aqui também, dizendo, quando se trata de escolhas, temos sempre oportunidade de mudar e buscar viver melhor. Exatamente, Vânia, é o lance do sermos responsáveis. E aí a Kátia coloca, por sinal, o capítulo do bem e o mal sofrer é um dos capítulos mais emocionantes do Evangelho. É isso aí, fiquem conosco que nas próximas semanas estaremos estudando esse capítulo. O André, oi André, bom ter você aqui. Ele diz assim, muitos devem achar. Agora eu já fiquei na dúvida, achar o quê, Tony? Eu não sei. Não me achei, não. Não me achei nessa, não, André. Não comentário do André, não. André, já tinha até mudado de assunto. Coloca mais claro. Devem achar. A mediunidade assim não está funcionando agora, não, André. E legal esse exemplo que você deu aí da prece, né, Gleice? Ele vai falando de tantas coisas, eu me lembro. Tem duas da prece. Eu acho que ele fez a prece da CPI. Tem um mais recente, 2 meses, eu acho. Ele fez um segundo vídeo. Ele fala do corpo, né? Ele fala do corpo, ele fala dos boletos, ele vai falando, né, dos problemas que a gente tem no dia a dia, que ele tá falando com Deus, daqui a pouco ele está falando com ele mesmo, daqui a pouco ele fala do conflito, e nós somos assim, né, Gleice? Nós somos assim. O que faz a diferença é isso aqui, ó, é a compreensão, né? Assim, não estamos sozinhos, não tem nada errado, Deus não errou, seu anjo da guarda não errou, né? Se alguém errou, foi a gente. Muitos devem achar que Deus errou. Que Deus errou. Ah, sim. Isso mesmo, André. Muitos, eu já achei várias vezes, já falei, Deus, qual é a tua? O que você está querendo, sabe? Seja mais claro que eu não estou compreendendo. E aí imagino lá os espíritos ali, meus da guarda do lado, assim, meu Deus do céu, quanto tempo esse cara vai levar para entender que isso que ele está fazendo agora aí, tá vendo? Ele vai sair daqui, essa reclamação, e ele vai lá fazer exatamente o que está causando essa angústia nele. Esse negócio de achar que Deus errou, eu tinha um discurso muito... Eu tenho a verdade, eu falo muito isso, né, com os meus amigos, que é assim, acho que você já deve ter ouvido, Tony, quando eu falo das bênçãos. Eu falo, gente, eu paro para olhar para trás, assim, eu não tive uma infância sofrida, eu tive uma adolescência maravilhosa. Aí depois, eu jovem ainda, bem jovem, casei, tive um casamento muito bom, né? Vivi na paz, meu casamento. E aí eu falo, cadê a fase difícil? Cadê a fase perrengue? Aquela assim que, nossa, uma dor crucial. Não tem. Meu Deus, eu me sinto tão feliz. Eu não sou daquelas pessoas que olham para trás e falam, eu era feliz e não sabia. Mentira, eu não sabia que eu era grata porque eu era e sou muito grata. Eu falo sempre, eu não tenho tudo que amo. Ai, mas eu amo tudo que eu tenho. Então, assim, gratidão para mim é o lema da minha vida. E aí eu ficava assim, cadê as expiações? Lascou. Sabe o que deve ter acontecido? Deus deve ter olhado para o meu vizinho, né? Jogado um monte de bênçãos na casa do vizinho. Mas Deus, distraído, já pensando em outra pessoa que ele precisava ajudar, não viu que bateu um vento. Menino, bateu um vento, não caiu na casa do vizinho, caiu na minha. Eu me sinto tão abençoada e não me sinto merecedora de tantas bênçãos, que na hora que Deus se tocar, na hora que Deus perceber que falhou, ele vai vir cobrar. Aí ele vai querer cobrar tudo de uma vez só, lascou, não vai ter como pagar. Senhor, presta atenção, para de jogar tantas bênçãos aqui, porque eu não vou ter como pagar as bênçãos que eram do vizinho. E faz sentido, Tony? Deus erra, Tony? Não, assim, não sei se mereço, mas agradeço, Senhor. Vou continuar tentando fazer o meu melhor para continuar podendo colher coisas boas. Mas é mais ou menos isso. A gente muitas vezes acha que Deus erra. Eu, graças a Deus, acho que Deus erra pro lado bom, né? Assim, tá falhando, abençoando a minha vida. Mas quantos acham que Deus erra porque não valorizam o que tem, porque acham que estão passando por algo injustamente, que não merecem passar
por aquela situação, porque o boleto está alto demais para pagar. Por que o boleto chega? Porque a gente consumiu alguma coisa, porque a gente comprou alguma coisa. Porque... Então, é a lei de ação e reação. Não, eu sou prova de que eu já passei muito perrengue na minha vida, não foi pouco, foi muita coisa, ainda passo. Ai, meu Deus, Tony, não me assusta, não. Por conta das minhas escolhas. Por conta das minhas escolhas, das coisas que eu fiz, das coisas que eu sou, de quem eu sou. Não posso reclamar de Deus, não, porque nunca caiu um raio lá do céu destruindo as coisas que eu tinha construído, não. Fui eu. E eu tenho consciência, cada vez que eu estudo, isso fica mais claro ainda para mim, só confirma. Né? Vamos ler mais um pouquinho? Gente, vamos participar aí, vocês estão muito quietinhos. Comenta com a gente. Aí, ó, falei um negocinho aqui, ó. Cadu já participou. Mais fácil botar a culpa em Deus que assumir o mau uso do livre-arbítrio. Perfeito. Mesmo, Cadu. Exatamente isso. Mas eu levei tempo, hein, Cadu? Lê aí, Tony. Já sendo espírita. Todas as vezes que recebo uma bênção, agradeço e peço poder continuar a ser merecedora delas. Isso mesmo, Kátia, isso mesmo. Né? Receba a bênção, agradeça, é igual presente. Presente a gente agradece e pronto. Elogio também, viu, gente? Para de achar que... Elogio também. Fala que você tá bonito hoje, Tony. Não, a beleza está nos olhos de quem vê. Não, para de palhaçada. Receba, agradeça e faça o mesmo. Passe em frente, elogie outra pessoa. É assim que a banda toca. É assim que o mundo... Gentileza gera gentileza. Verdade. Então, vamos lá? Então, continuando aqui a segunda e última parte aqui do texto. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência. Olha, gente, a fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente em todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa e, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o que de cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, é mais ou menos o que a gente estava falando, né, Grace? A questão de sempre, a gente não deve, gente, nunca achar que Deus errou, ou que Deus é culpado da nossa dor. Não é. Todos nós passamos por dores, é bom lembrar, mais ou menos, né? Tem aqui os que nasceram ricos, mas se não tiver problema nenhum, vão se comprometer, né, de forma negativa, aí acaba da outra vez, vem mais pobre que a gente, né, do que já é pobre, porque aí vai depender da necessidade que essa pessoa tenha para poder, né, melhorar e progredir, mas essa compreensão de que Deus não erra, de que Deus não manda castigo, e que se nós sofremos hoje alguma coisa, porque nós erramos ou em encarnações passadas ou nesta encarnação ainda. Então, quando a gente aceita isso, né, e segura o freio, né, da rebeldia, da amargura, da decepção, né, a irritação que a gente tem, a ansiedade que a gente tem com as coisas, e a gente amplia a nossa visão e aceita, né, de que as dificuldades não vêm de Deus, e sim da lei dele que está escrito, se você anda de determinada forma, você vai ter tal velocidade. Se você escolhe o asfalto, você vai mais rápido. Se você escolhe uma estrada esburacada, você vai saculejando, quebrando a suspensão toda.
destruindo o seu carro, mas você escolheu ir por aquela estrada ali. Tinha um asfalto lisinho lá em cima. Né? Eu costumo dar esse exemplo. Só que a gente gosta de pegar acostamento, de cortar caminho, de atravessar não sei, aí pega a estrada com buraco, fura pneu, demora muito mais a viagem. Vamos pegar o asfalto, gente. O que já está aqui, já está. Né? O máximo que a gente pode fazer é não acumular mais débitos, né? Como se diz. Estou rindo aqui dos comentários do pessoal, vou já colocar aqui, mas antes, deixa eu só fazer meu comentário desse último parágrafo aqui, que eu falo assim, gente, é muito fácil a gente dizer que tem fé, é muito fácil a gente exercitar a nossa fé quando tudo vai bem, né? Olha, eu tô com um bom emprego, tô num casamento feliz, meus filhos são saudáveis, tá tudo bem. Claro que eu tenho fé em Deus. Vou duvidar da bondade de Deus? Acontece que a gente tem que saber se posicionar. Como é que a gente enxerga Deus? Como é que chegam até nós os atributos de Deus? Para mim, Deus é bom, justo, misericordioso, como na teoria são os atributos de Deus. Então, se ele é bom, justo, misericordioso, perfeito, imutável, onipresente, né? Ele é o tempo todo, quando as coisas vão bem e quando as coisas vão mal. Vamos parar de ser, né? Como é que fala? Viver por conveniência. Para mim é conveniente agora ter fé porque tá tudo bem. Agora tá tudo mal, não, perco a minha fé. Então a gente tem que saber se posicionar em relação à nossa fé. E se Deus é infinitamente bom, quando acontece alguma coisa de ruim comigo, não é que Deus deixou de ser bom. É porque dentro da bondade dele, ele está permitindo que eu passe por aquele momento difícil, porque aquele momento difícil vai contribuir na minha evolução espiritual. A forma como eu passo por aquele momento difícil vai fazer a diferença na minha vida. Agora, os comentários aqui, depois que eu achei engraçado, que eu estava rindo. A Ana diz, graças a Deus, ela só agradece. Aí a Kátia pega e coloca, segundo Caco Antibes, coisa de pobre. Coisa de pobre não aceitar elogio, tá? Ficar com essas desculpinhas, não é isso, Kátia? Ficar com as desculpinhas de, beleza, tá nos seus olhos. Mas engraçado também foi a Vânia perguntando aqui, Tony, você era o tal vizinho da Gleice? Eu acho, Tony, que eu roubei as bênçãos que eram para você, meu amigo. O evento bateu, foi tudo para casa da Gleice, verdade. Vânia, agora eu vou ter que pagar, vou ter que devolver. Vai ter que devolver, ué. Né? Não tem problema, não. Verinha diz aqui pra gente, Deus não prometeu que seria fácil a caminhada, mas que valeria a chegada, exatamente, gente. Flávio coloca assim, a gente tem que agradecer na prova. Exatamente, Flávio. Agradecer quando vai tudo bem? Sim, mas diante da pedra no caminho, agradecer, pedir força, pedir coragem, porque pedir e obtereis, não é assim? Então, vamos pedir. Olha quem chegou aqui, saudade de você, amigo lindo. Semana passada você não veio, senti saudade. Aí o Flávio completa, né? Na felicidade fica fácil agradecer. André coloca assim, por essa leitura, noto que o Espiritismo é uma das doutrinas mais reveladoras de todas, sem segredos. Ou seja, se não estamos bem hoje, culpa é nossa. Eu só trocaria a palavra culpa por responsabilidade, André. Aí ele coloca, se estamos mais tranquilos, mérito e entendimento nosso. Kátia, então, eu sou um espírito muito, mas muito imperfeito, porque surra com a Havaiana de pau direto. Ê, Kátia! Mas não é só você, Kátia. Mundo de provas e expiações. Exato. Né, Gleice? Mundo de provas e expiações. Está todo mundo no mesmo nível aqui, praticamente. E às vezes não é só expiação, que você está pagando coisa, não. Você está tão preparada que você saiu pedindo provas, programando provas, e pode mandar que eu aguento, vou me sair bem nelas. E está se saindo, tenho certeza disso. Marcelo coloca assim, Deus não é juiz, ele criou leis que são justas e misericordiosas. Essas leis têm que ser obedecidas, pois se existe uma quebra, não existirá harmonia. Exatamente, Marcelo ainda colocou interessante essa parte das leis, e lembrando que as leis de Deus são leis perfeitas.
imutáveis, elas não mudam com o tempo. Então, o que é certo nas leis divinas. E quando a gente se desvia dessas leis, Deus não está nos castigando. São só as consequências de nós termos nos desviado desse caminho. Aí o Marcelo fala isso, trocar culpa por reparação. Aí o André está dizendo que ok, né? Trocado então, responde. Responde. É isso, vamos nos responsabilizar pelas nossas provas, pelas pedras do caminho. Quando a gente se responsabiliza, a gente sai daquele banquinho do vitimismo. E se fui eu que derramei o leite, né? Que derramei o leite, então eu corro, pego o pano, limpo o leite, porque cruzar os braços e ficar choramingando, e ficar reclamando, e ficar terceirizando, achando culpados, não resolve o problema. Então, que a gente possa ter uma resignação ativa. Eu fico resignada, como o exemplo que o Tony deu da menina lá do vídeo. Eu fico resignada porque contra a minha imperfeição física eu não tenho o que fazer. Eu fico resignada porque contra a demissão do meu emprego eu também não tenho o que fazer, já aconteceu, mas eu não vou ficar aqui de braços cruzados. Eu vou fazer o meu melhor possível. A menina deu exemplo. Ela ia tentar levar uma vida mais próximo da normalidade, né, que todo mundo leva. Pessoas que não têm a deficiência que ela tem. Foi a forma que ela encontrou de não ficar ali, sofrendo, se vitimizando. Eu perdi o meu emprego. Ok, não tenho nada mais para fazer a respeito disso, porque é um fato consumado, mas eu vou renovar o meu currículo, eu vou falar para os meus amigos que eu estou disponível no mercado e que se alguém souber de alguma coisa, ó, me fala, me indica, me dá um toque, né? Então a gente precisa começar a se responsabilizar por descruzar os braços, né? Arregaçar as mangas. Arregaçar, fugiu a palavra arregaçar as mangas e colocar mãos à obra. Ajuda-te e o céu te ajudará. Foi assim que os espíritos, foi assim que Jesus nos recomendou. E os espíritos nos dizem, né? Que a gente precisa pedir força, pedir coragem, pedir ânimo, e assim a gente vai tocando. E pedir ajuda, né, Gleice? Aí, pegando um trechinho lá que o Flávio falou, né, a questão das provas, né, a gente não consegue enxergar provas como bênçãos, a gente não consegue enxergar dor como bênção, a gente não consegue enxergar dificuldade como bênção. E tá normal, nós somos assim mesmo, nós somos rebeldes, né? E até a questão da compreensão, porque na hora que tá doendo, gente, tá doendo igual, entendeu? Tá doendo igual para todo mundo. Então, assim, é difícil mesmo. O que faz muita diferença, é claro que a forma como a gente já conhece que isso pode acontecer e como é que a gente vai reagir, né? Teve a gripe, você vai fazer o quê? Você vai sair na chuva? Vai piorar? Não. Você vai ter que tomar os cuidados daquela gripe. Então, quando a gente sabe como se cuida de uma gripe, estou dando um exemplo muito simplesinho, tá, gente? Mas vamos ampliar isso. E aí já fica mais fácil de você tratar aquele problema ou aquela doença. Então, assim, enxergar as provas como uma bênção, que é o que os espíritos falam para a gente, aproveita suas provas. É o que Jesus fala, bem-aventurados os que sofrem. Ele está falando o quê? Está sofrendo. Ele não fala, coitadinho, meu bebezinho, não sei que lazinho, deixa eu soprar. Não. Ele fala assim, que bom, aproveita. Você é um bem-aventurado, você tá crescendo. Você vai sair daí muito melhor do que você estava antes. Então, por isso que é bom. E passa, né? Eles sabem que passa. Tem gente que é uma reencarnação inteira. Tem gente que são períodos. Tem gente que é só um períodozinho. Então, assim, é importante a gente viver, me veio aqui uma metáfora, aqui, uma analogia na minha cabeça. É como se todos nós estivéssemos dentro de um hospital. Todos com o mesmo talento, com o mesmo dom. De curar, de enfermeiro ou de médico. Sabe? Só que a gente, de vez em quando, muda de posição. Né? Eu hoje sou o enfermo e a Gleice está saudável, ela é a médica ou a enfermeira que vai cuidar de mim. Mas daqui a pouco eu fico bom e daqui a pouco é outra pessoa que fica doente e eu já sou o médico ou o enfermeiro. Então, estar reencarnado no mundo de provas e expiações é isso.
ou nós estamos, ou devemos, pelo menos, né, nos preocupar em auxiliar quem está precisando, né, ajudar aqueles que precisam, ou nós estamos na posição de quem precisa de ajuda, porque às vezes a gente está sofrendo, a gente está agoniado, a gente não consegue sozinho. Né? E tem as outras pessoas próximas. Se nós cativarmos, né, gente, quanto mais a gente cativar, mais ajuda a gente vai ter. Né? Não precisa defender do SUS da espiritualidade. Né? Você vai ter ali os voluntários ali à nossa volta para poder auxiliar, para não ser, né, obrigado ali o cartãozinho do SUS. Então, assim, é essa forma de enxergar que faz diferença na vida da gente. Exatamente. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso estudo. Vamos só ver os últimos comentários aqui. Kátia coloca: muquerela, murmura, reclama e lamenta. Marcelo coloca pra gente: chegamos em um ciclo que as trombetas foram tocadas. É hora de repararmos da melhor forma possível, mas os tempos chegaram. Não dá para a gente fugir da hora da prova. Josiane chegou tarde, mas está dizendo que vai assistir depois. Beijo, Josi, saudade de você. Marcelo coloca: vou fazer uma palestra com o título Espírita. Para de reclamar. Boa, isso mesmo. Quero acompanhar essa palestra, porque... Meu amigo, tem que ser de 3 horas essa palestra, hein? Até porque reclamar não resolve nada. Ó, já agenda um horário lá no canal do Tony para fazer essa palestra lá. E o Tiago coloca: sempre maravilhoso momento de estudo com a gente, Tiago, maravilha, eu também acho maravilhoso. Amo de paixão essa tarde que a gente tem juntos aqui, que passa rapidinho, mas é isso, é tão bom a gente se reunir de forma descontraída, de forma leve, para estudar o Evangelho, para levar esses puxões de orelha que a gente mesmo se dá, né? E é assim que a gente vai se cobrando, né? Parar de se vitimizar, que a gente vai se cobrando, fazer esse esforço a caminho da nossa melhora, porque a gente tem uma tendência natural de se vitimizar. Então, vamos lutar contra essa tendência natural. A gente sempre pode, basta a gente querer. Os espíritos já diziam que um pouco de vontade da nossa parte já faz a gente melhorar. Superar muita coisa, né? Então, tá todo mundo aqui agradecendo. A gente também agradece muito a companhia de vocês. Esse estudo sem a participação de vocês não é a mesma coisa. Energia maravilhosa, a Kátia está dizendo. E é isso, gente. Vamos partir, então, para os comentários sobre a fluidoterapia, que é o comentário de que o nosso Evangelioterapia, ele está vinculado diretamente a esse trabalho que a nossa Casa Espírita realiza, que é a fluidoterapia, que é um tratamento espiritual em que, se você, de repente, estiver passando por alguma situação, né, em que você queira conversar com alguém, a nossa casa oferece, né, o atendimento fraterno. Só ligar para esse número 22, ligar não, mandar mensagem, né, 22 99287 1997 e agendar um atendimento fraterno. E aí o atendente vai passar para vocês o horário certo, vai passar todas as orientações de como funciona. É um atendimento feito por chamada de vídeo, então você vai conversar, né, por vídeo com esse atendente, que vai te ouvir, que vai te esclarecer à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita, e, se necessário for, vai te encaminhar para um tratamento espiritual, que hoje está sendo realizado à distância. Então, na hora certa, no dia certo, que é toda quinta-feira, às 17h30, você vai precisar estar sozinho, isolado, sozinho não necessariamente, mas o mais tranquilo, o mais sereno possível, de preferência fazendo uma leitura edificante, ouvindo uma musiquinha ambiente. Então, se você está nos acompanhando hoje, porque você está indicado para a fluidoterapia, a nossa orientação é que você, agora, nesse intervalo de 17 às 17h30, tome uma água, tome um cafezinho, enfim, fique quietinho, porque às 17h30 a equipe espiritual vai até você para realizar esse tratamento espiritual, tá bom? Então, essa é a orientação. Mais uma vez, a gente agradece muito a participação de vocês e nós vamos encerrar com uma prece.
A prece de gratidão, realmente, o clima é muito leve, é muito gostoso nesse estudo do Evangelho. Por algum motivo ele sai assim, né, Gleice? A gente não combina, gente. A gente não combina nada. A gente se encontra aqui e as coisas acontecem assim. Que bom, né, que é desse jeito. A gente fala de uma maneira suave. Então, aí agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos nossos amigos espirituais, aos protetores da Casa Espírita Suave Caminho, os nossos anjos da guarda, por mais esse encontro agradável de estudo, de conhecimento, de busca, de esclarecimento. Essa é a assistência do plano espiritual a nós, né? Nós buscamos aqui, tivemos a opção e viemos aqui buscar essa orientação e esse conforto. Que todos nós sejamos sempre protegidos e amparados, sejamos esclarecidos, sejamos merecedores de todas as nossas provas, de todas as nossas dificuldades, mas também do consolo, da ajuda que recebemos sempre. Estejamos sempre unidos em nome de Jesus, em nome de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Só para repetir aqui que o André está pedindo para a gente repetir o número. André, está passando aqui na tela. É esse número, 22 9. Opa, deixa eu passar para eu poder ver. Que eu não sei de qual. 22 9 9287 1997. 22 9 9287 1997. É só mandar mensagem pelo WhatsApp e agendar esse horário para passar pelo tratamento espiritual, tá bom? Crianças, beijo grande, ótima semana. A gente se vê aqui quinta-feira de novo, hein? Obrigada, Tony. Até lá, beijo. Beijo. Tchau.